En el primer panel vamos a poder conocer sobre mujeres poderosas en medicina. Nos va a acompañar la doctora Mayara Viana de Oliveira Ramos. Ella es una cardióloga intervencionista brasileña. Tenemos traducción automática, así es que, por favor, quienes quieran escuchar esto en portugués, lo van a escuchar directamente, y quienes hoy día, ahora lo estén escuchando en español, pueden ir y marcar la traducción simultánea y van a poder escuchar este panel de esta destacada médica brasileña y cardióloga intervencionista. Ella es una integrante muy destacada de nuestro programa ELISA. Participó en la primera edición como mentora y en esta segunda edición regresa como mentora, aportando su valiosa experiencia y conocimiento para inspirar y apoyar a las nuevas participantes. Su trayectoria refleja el compromiso con la excelencia y el empoderamiento femenino en la medicina. Así es que estamos muy agradecidas de poder contar con ella. Y Regina da Silva nos va a acompañar conversando con ella en un panel. Ella es responsable de marketing y ventas de Renal Care en Brasil, y le agradecemos mucho que nos acompañe en este espacio para que podamos conocer mucho más sobre la historia de la doctora Mayara y, por supuesto, cómo nos inspira a seguir adelante en estas carreras potentes de salvar muchas vidas. Así es que les invito a ambas a que puedan abrir sus micrófonos para que podamos tener esta conversación inicial. Muitas graças, Gisele. Doutora Mayara, boa tarde a todos. Doutora Mayara, muito obrigada por estar conosco hoje e poder compartilhar um pouco da sua trajetória aqui conosco com a Medtronic e todos os nossos convidados. Doutora Mayara, para começar... Por estar aqui com todas vocês, muitas graças, e eu vou falar em português. Muito feliz de estar aqui por la invitação. Graças, doutora Mayara. Doutora Mayara, o que motivou a doutora a escolher a medicina como carreira? Sempre soube que queria seguir este caminho? Olha, que pergunta maravilhosa, né? Eu estou vendo que a gente tem aqui muitos participantes, mais de 200 pessoas, e como Gisele disse, familiares, né, do grupo Medtronic, meninas, jovens, mulheres. E foi exatamente por ser uma jovem sonhadora, né, de um estado no Brasil que chama Maranhão, onde tem os Lençóis Maranhenses, não sei se vocês se recordam. Nesse estado, que é considerado um estado teoricamente pobre no Brasil, eu me vi diante, com 15 anos, 16 anos, de um grande desafio que era escolher a minha carreira. Só que eu havia tido de inspiração o meu avô paterno. Ele e mais 5 irmãos tiveram doença de Chagas, que é uma doença que acomete o coração, muito presente na América Latina. Então, ver meus pais cuidando do meu avô até o seu falecimento, me trouxe esse desafio de querer cuidar de corações, né? Então, realmente, muito jovenzinha, aos 13 anos, eu já sabia que queria seguir a carreira. Não porque existiam pessoas na minha família que fossem da área, mas por acreditar que eu poderia fazer diferente na vida de outras pessoas que chegassem até a mim com problemas cardíacos. Doutora, que inspiração, né? Quando a gente vê uma história dessa, da doutora que vem de uma família que, né, que pensa muito em todos esses pacientes que a doutora acompanha, é realmente uma inspiração para nós. E pensando, doutora Mayara, nos seus maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua jornada, quais foram esses desafios? O primeiro deles, óbvio que muitas de vocês coincidem com a maior parte deles, está relacionado a muitas vezes morar longe dos pais, ter que sair do seu estado natal, da sua cidade, para se profissionalizar, passar um tempo fora do país, do estado. Então, isso para mim, muito jovenzinha, né? Eu tinha 15 anos para 16, foi o principal desafio. Só que eu diria que o maior de todos mesmo
foi escolher a cardiologia intervencionista. Para quem não conhece, é uma área da medicina responsável por cuidar de pacientes infartando, que precisam de cateterismo cardíaco, de angioplastia, da colocação de estentes, né? Ou que tem problemas de válvulas no coração. Então, quando eu, no final da cardiologia, né, decido fazer uma especialidade, Rejane, que tem no Brasil 93% de homens na totalidade, ou seja, só somos 7% no Brasil inteiro de cardiologistas intervencionistas mulheres. Esse foi o meu maior desafio, porque eu sabia que eu iria encontrar um ambiente com políticas desiguais, com salários desiguais, com oportunidades desiguais. Doutora Maiara, quando você comenta, né, desses 7% só de mulheres na cardiologista intervencionista, que desafio, né, doutora? Que desafio Exato. enfrentar todo esse processo para estar onde a doutora está hoje, né? E Exatamente, porque na verdade, Rejane, quando eu decidi fazer cardiologia no Instituto do Coração em São Paulo, da Universidade de São Paulo, eu era a única residente mulher do meu grupo. Então, e eu era na sucessão de mulheres que tinham feito residência médica, né? A especialização no INCOR, eu era a sexta, né? Da existência de uma coisa que há mais de 50 anos formam cardiologistas intervencionistas. Então, realmente, foi um privilégio eu ter tido a oportunidade lá, confiaram em mim, porque de fato havia essa necessidade deles de terem que me validar para que eu entrasse no programa, mas eu também permiti isso, porque como era uma coisa nova, então você entende que para eles é tão transição quanto para você. Então, eu me permiti fazer parte dessa estatística, entendeu? E sabia que inúmeros desafios viriam aí na sequência. conseguiu contornar todos eles, né, doutora? Consegui. Brilhantemente. Mesmo que os desafios eram grandes, contornou. Doutora, e aproveitando esse comentário da doutora de ser a única médica residente, a sexta, olhando todo esse cenário de 50 anos, houve algum momento, doutora Maiara, que a doutora pensou em desistir? E como a doutora superou essa fase? Sim, na verdade, eu não pensei em desistir. Eu tive que aprender a diferença entre medo e receio. Como é uma especialidade muito física, mecânica, pesada, a gente tem que usar uma espécie de equipamento de proteção individual, que é o chumbo, né? A base de chumbo, na maior parte das vezes, a gente conhece como chumbo, mas é uma proteção da radiação. Inicialmente, como mulher, eu tinha medo da radiação, porque a gente tem mamas, é a segunda causa de morte em mulheres no Brasil, o câncer de mama. Eu tinha receio de como seria quando que eu poderia ser mãe, uma vez que na legislação do Brasil não é permitido trabalhar em locais com radiação durante a gestação. Então, esses foram os meus primeiros medos. Só que com o passar da residência, os meus chefes, ou seja, os meus superiores, os meus tutores, preceptores e mentores, foram fundamentais para mim entender que se foi possível para eles, seria possível para mim também. Que eles tinham glândulas assim como eu tenho, que também têm riscos de ter neoplasias pela radiação, que eles também tinham as vidas impactadas por terem filhos, assim como eu teria. Então eu deixei de pensar como sexo feminino e passei a pensar que os mesmos desafios que eles teriam, eu teria também. E claro que a cada momento que eu sofri algum tipo de misoginia, de preconceito voltado ao gênero, eu tentei contornar da melhor forma. Por quê? Porque eu prefiro entender que eu faço parte de uma geração diferente, Gisele, Rejane, do que bater de frente. Eu faço parte de uma geração mais disruptiva, que acredita que ao longo de mudanças de geração, a igualdade de gênero, as oportunidades no trabalho e salarial vão se igualar. Então eu não pensei em desistir, mas claro que muitas vezes eu senti o impacto de algumas diferenças e sobrevivi, né? Estou aqui, já tenho 6 anos que terminei a minha especialização, voltei para o meu estado e trabalho aqui.
e devolvo ao norte do país, no Brasil, o que eu recebi de oportunidade de aprendizado. Hoje eu sou professora de uma universidade federal, tenho alunos de 16 a 20 e tantos anos, então devolver a eles o conhecimento, para mim, é muito gratificante. Não, e com certeza, né, doutora, por todos os desafios, e eu acho que isso que a doutora comentou é super importante. Os desafios era para você também, mas também para os homens, né, para os médicos, e trazer isso para que pudesse contornar e dar a sequência que a doutora deu e trazer hoje o resultado para a região que a doutora começou a sua carreira, isso é brilhante, né, doutora? É Sim, extraordinário. Que sim. bom. E, na E eu verdade, queria. voltar ao estado do Maranhão, no norte do Brasil, né, na região Nordeste, eu Sim. voltei como a primeira mulher cardiologista intervencionista do meu estado. Então, também teve um desafio local de me imprimir, de me inserir como profissional, né? Então, às vezes, eu tive que falar grosso, eu tive que jogar o jogo deles, mas eu consegui, entenderam? Então, assim, é isso que eu tenho para falar. Eu acho que nada na vida deve ser tão difícil que você não possa alcançar. Eu acho que os nossos sonhos, eles têm, quanto maior a gente pensa, maior devem ser os nossos sonhos. Eles são do tamanho do que a gente pensa para nós, né? Então, realmente eu sou muito feliz na minha carreira e, embora desafiadora dia a dia. Doutora, olha, uma inspiração para a nossa tarde de hoje, para essa comemoração tão importante no Dia da Mulher, né? Obrigada. Doutora, se a doutora Maiara pudesse voltar no tempo, daria algum conselho para uma jovem que está começando aí na faculdade, a doutora como professora hoje, dentro, né, da Universidade Federal do Maranhão? Qual, assim, é a mensagem, né? Qual conselho a doutora deixaria para essas jovens? Certo. Então, eu vou dar um conselho que ele vai um pouco de contra o que muitas de vocês talvez tenham escutado ou ouvido, né, ou visto nas redes sociais, na mídia social. Hoje a gente tem visto Gisele, Rejane, Wellington, Marinácia, a gente tem visto uma cultura que tem incentivado a juventude a dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Como se a gente fosse encontrar um futuro logo ali dizendo tanto não. Só que, na verdade, a carreira da gente, no começo, ela é feita dos sims que a gente dá. Então, lá na fase de universidade, época de academicismo, é como se a gente não tivesse o direito de dizer não. Por quê? Porque dizer sim a uma pesquisa, a um trabalho científico, a um estágio, a uma mudança de cidade, a mudar de universidade, de país, é uma oportunidade que vai mudar a trajetória da sua vida. Então, eu diria que a questão de aprender a dizer sim e não vem a cada ciclo. Hoje, entre os 30 e 40 anos, eu estou lapidando os sims. Então, existem dois tipos de sims, eu diria. Aquele sim, Rejane, que me dá resultados palpáveis, esperados, coisas concretas. Esses sim são mais fáceis, eu diria que são as portas de vidro, é mais fácil ali de quebrar e entrar e aceitar. E existe os sims em que os valores, os resultados, eles não são óbvios. E esses são os sims mais desafiadores. E que essas oportunidades são as que geram mais conexões, eu vejo, e maiores perspectivas, porque quando você pega uma coisa que não tinha um resultado tão tangenciável, tão claro, e você consegue mudar alguma perspectiva, gerar um resultado, ou mudar localmente ali sua comunidade, né? A sua família, né, eu diria, esse sim, ele me parece ter mais valor. Então, não é que a gente tem que aprender a dizer não, a gente tem que aprender a selecionar os sims e encarar esses sims. Porque a vida da gente, a trajetória, a jornada é construída de sims bons e sims ruins.
entendeu? Então, a juventude de hoje tem ficado muito nisso. Eu tenho alunos, Gisele, que falam assim: não, professor, eu não quero participar desse trabalho, acho que eu vou perder tempo, eu já estou no internato médico nos últimos 2 anos, estou focado aqui na residência. Mas, meu querido, é para o seu currículo. Não, mas eu vou perder tempo. Na minha época, há 20 anos atrás, a gente imaginava como mais um degrau, como mais uma oportunidade de conhecer outro professor, outro mentor, né? Quem sabe um fellow, um estágio, enfim. Então é isso. Aprendam a dizer sim, e o sim vai gerar oportunidades na vida de vocês. Doutora Maiara, olha, que conselho, né? Que é exatamente o que a doutora comenta. Sempre estamos dizendo, tanto aqui na mídia, em todo momento, falem não, tem que dizer não. E não é bem por aí, né? É exatamente o que a doutora traz. Vamos selecionar o sim. Qual é o sim da conexão? Qual é o sim que vai trazer o resultado? Então, é realmente se posicionar de uma maneira diferente no mercado, não só da medicina, mas em todas as áreas, né, que a gente pensa hoje do mundo corporativo. E doutora Exato. Maiara comentou tanto em relação ao colete de chumbo, da preocupação. Como que a doutora hoje, né, com essa rotina que a gente sabe de uma médica, plantão, viagem, deixa a família, Congresso. congresso e tudo mais, como que a doutora hoje equilibra a sua vida pessoal e profissional, doutora Maiara? Esse conceito é muito importante. É o que a gente chama hoje, né, Regiane, de work-life balance. Então, é até uma hashtag que existe no Twitter, no É, Instagram, que tem movimentado muito para que nós respeitemos eh, a gente busque o equilíbrio e respeite a nossa própria vida. Mas é preciso ter cuidado, porque isso não é muito fácil. E eu diria que eu hoje, aos 36 anos, eu estou bem longe de encontrar esse equilíbrio. Mas o que eu percebi, né, exatamente, ó, work-life balance é o pilar, exatamente, Camila. O que eu percebo é que esse pilar, Camila, ele é sustentado por pelo menos 4 coisas, né? Eu até separei elas aqui pontuadas para facilitar, para mim não me estender muito. Então, o primeiro deles seria, Rejane, estabelecer limites de horário. A gente precisa saber a hora de começar e terminar. Muitas vezes a gente vai para o exato. trabalho e dá às 22 horas, 23 horas e não chegam em casa. Sendo que muitas vezes é um trabalho que você pode terminar no dia seguinte, que ele não é tão urgente na sua vida. Então, acho que separar o que é urgente, o que é uma emergência. Não, isso eu posso deixar para o dia seguinte. Então, horário para começar e encerrar. Então, estabelecer limites. E não só limites de horário, limites para as pessoas. As pessoas precisam saber que horas falar com você na rede social, no seu WhatsApp, no seu e-mail, né? Então, se é trabalho, é horário comercial. Então, o primeiro dá limite às pessoas e limites de trabalho. E gerenciar o seu tempo. Então, tem que ter o tempo do marido, das crianças, o tempo de visitar os pais, de ler o livro, da academia, do exercício físico, de uma terapia de música, de cantar, de fazer seu hobby, quero andar a cavalo, tem que ter o tempo do trabalho. Então, isso tudo, eu posso te dizer que aproximadamente um ano e meio atrás, é que eu descobri que eu precisava gerenciar meu tempo e que eu tinha parado completamente os meus hobbies. Eu amava andar de cavalo, então, como assim eu não ando há 10 anos? Entendeu? Uma coisa que era para mim terapêutica, Sim. que me fazia desligar de tudo. Então, eu voltei, né, a me permitir a ter o sábado de manhã e fazer esse esporte. E eu diria que o terceiro pilar, Camila, seria valorizar momentos de descanso e lazer. Com a rede social também, a gente vem vendo uma pletora de postagens, muitas postagens dizendo assim: para de se culpar, hora de descanso é direito. Porque a gente aprendeu, a gente é de uma geração que aprendeu que o descanso é errado, é de preguiçoso, é de quem entrega menos, quem trabalha menos. E, na verdade, o descanso e o lazer, eles são direitos, né, preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Eles trazem paz mental, eles trazem saúde mental, saúde física, né? E o quarto pilar do work-life balance seria buscar estar com pessoas e em empresas
que cultivem a cultura do equilíbrio. Então, muitas vezes, você está com um chefe que despreza o descanso, que desvaloriza profissionais que praticam esporte ou que não trabalham sábado e domingo, entendeu? Que viajam, que tem profissionais que têm o hobby de viajar, por exemplo. Então, assim, conviver com amigos, pessoas, ou estar em hospitais, empresas que valorizem essa cultura do equilíbrio é importante. Porque isso tudo parece que esses 4 pilares eles vão aumentar a chance de você alcançar esse equilíbrio e ter uma carreira sustentável. É difícil para nós mulheres desenvolver uma carreira sustentável, gente. Tudo muda quando vem a menopausa. Tudo muda quando vem a sexarca, 60 anos. Tudo muda quando a gente tem os filhos da gente, as prioridades. Então, como ter uma carreira sustentável ao longo do tempo, mantendo conseguindo entregar resultados, coordenar pesquisa, projetos, assumir carreiras de liderança, ou estar em posições de liderança, influenciar pessoas, que é super difícil, né, positivamente, e encontrar o seu propósito. Tudo isso nos falam para tentar procurar. Então, eu diria que é isso. Assim, eu procuro hoje em dia, eu tenho tentado definir horário de começar e terminar e tenho valorizado o descanso. Quando eu estou naquele descanso, eu estou valorizando ele igual o meu trabalho. Não, isso aqui é importante. Conversar com esse amigo, esse café da tarde, ele foi tão importante quanto o cateterismo cardíaco que eu fiz. É isso. Doutora, eu acho que assim, o que a doutora traz, né, das 4 estratégias, e nós colocamos, como a Camila colocou aqui também no chat, que aqui dentro do MWN, né, do Medtronic Women's Network, nós temos um pilar do Work-Life Balance, é realmente a preocupação de você como pessoa, né? Não só ficar ali no dia a dia, naquela rotina, mas saber gerenciar seu tempo, saber ter um tempo para cuidar de você. Você vai ter muito mais produtividade, você vai ter muito mais resultados positivos, porque você está bem com você mesma, né? Então, eu acho que realmente esse é um conselho, e como você equilibra faz todo sentido para nós, doutora Maiara. E queria também perguntar para a doutora sobre alguma dica, doutora Maiara, para quem sonha seguir esse caminho sem abrir mão da qualidade de vida, que eu acho que a doutora respondeu já, mas se tem alguma coisa mais que a doutora pode concluir de alguma dica para quem quer seguir esse caminho. E Eu sem acho abrir a que é mão da qualidade de vida, doutora. eu acho que a minha dica é o grande é a grande fala do momento. Começa, depois você melhora. Então, a gente tem que começar, Jane. E É. muitas vezes a gente acha que é difícil pelo ambiente que a gente está inserido, mas existem várias formas de você começar. Hoje, a geração de hoje, as mulheres de hoje, a juventude mulher de hoje, eu diria que ela tem o lado bom e ruim da rede social, mas na rede social tem muita coisa gratuita. Tem muito preparo pré-vestibular gratuito para você entrar num curso de medicina. Tem muito curso de inglês gratuito, ou seja, para você aprender uma segunda língua. Tem muito ensino sobre fisionomia, beleza, autoestima. Então, assim, existem várias formas de você começar, mas nada é impossível se você tem o apoio da sua família, se você tem como meta e se você define, eh, e se você define um tempo de entrega para aquilo, ou seja, uma constância, você vai atingir os seus objetivos. É isso. Começar, né, doutora? Começar. Comece, é isso, né? Doutora Estamos Maiara. aqui. Exato, por isso que estamos aqui. Gisele, eu não sei se temos alguma pergunta no chat para a doutora Maiara. Hay de hecho 3 preguntas, bueno, muchos comentarios, muchos corazones. La verdad es que ha sido una charla Gracias. hermosa, inspiradora. Lo están aquí apreciando muchísimo y efectivamente hay 3 preguntas que nos han ido dejando en el Q&A.
De hecho, están en portugués, así es que si tú me das una misma mano, Re, para irlas leyendo, Claro, para no claro que cometer un sim. error y leer mal. Não, fique tranquila. Doutora, você já sofreu algum preconceito que teve que dar mão, não a uma oportunidade? Que teve que dar Olha, não a uma oportunidade? eu não sofri um preconceito para dizer não a uma oportunidade, mas que gerou uma mudança no meu local de trabalho na época, gerou uma mudança de toda a equipe quando eles todos, né, souberam desse preconceito que eu vivi. Então eu julguei que foi muito construtivo. Eu usei esse preconceito que eu passei para mudar localmente a mentalidade das pessoas. Então, eu sofri um preconceito mais relacionado à minha fisionomia. Eu tenho cabelos bem lisos, pretos, tenho uma pintinha. Então, muitas pessoas acham que eu sou parecida com indiano, né? Ou indiana, que tenho ascendência indiana. Mas eu não tenho, na verdade. No Brasil, a gente tem, sobretudo no Maranhão, que é um estado do norte, a gente tem uma influência indígena muito grande, miscigenação. Eu tenho na minha família. E um chefe me perguntou se eu era descendente de indiano, na época, durante a minha residência. E eu falei que não, mas que tinha ficado feliz que ele tinha feito a comparação. Ele disse: Mas não fique feliz. As indianas são feias e sujas. Então, quando ele falou isso para mim, eu falei: Nossa, sério, você acha isso? E aí, assim, foi uma coisa que ele fez em público. Logo todos viram e aí todos revidaram, todos, ninguém aceitou aquilo, né? Homens da minha idade, porque a mentalidade do homem da minha idade e o homem mais jovem vem mudando. E aí eu falei, uma pena que você ache isso, professor. Pelo contrário, eu acho elas lindas, eu acho elas se vestem super bem, elas têm a cultura delas. Então, assim, ele conseguiu me intimidar. Aquilo me machucou na época. Tá. Mas eu falei, se eu sou parecida com indiana, agora é que eu vou parecer mais. Então, foi como se tivesse sido um reforço positivo, entendeu? É sempre olhar pelo lado positivo de qualquer situação, Positivo. né, doutora Maiara? Nunca se abalar é difícil, que é o que a doutora tem que ter um equilíbrio, um direcionamento muito claro, né, de quem eu acho que precisa se conhecer muito para se posicionar numa situação dessa tão forte de um preconceito, que é o que a doutora falou. Elas se vestem super bem, são bonitas e esse tipo de comparativo, né, não necessário. Temos mais uma aqui, doutora Maiara. Como foi para a doutora Maiara participar como mentorada na primeira edição do Elisa e agora como mentora na segunda edição do nosso programa de mentoria Elisa? Bom, eu gostaria de fazer um agradecimento público à Meditronic. O programa Elisa é um programa pioneiro no mundo, né? E institucional, que começou no Brasil, e Elas na Medicina, daí o nome Elisa, é composto de um grupo de mentoras e mentorandas que aprendem com essas mentoras e trocam experiências. No primeiro ano, meu maior aprendizado com a minha mentora foi: aprenda a curtir, a viver a sua jornada. De que modo? Aprenda a curtir o trajeto. Então, até a gente lograr resultados, posições, cargos, conquistar o que a gente quer, a gente tem um trajeto. E muitas vezes a gente fica tão focado lá no fundo do caminho, no final do caminho, no fundo do túnel, que a gente esquece de aproveitar o trajeto. E o trajeto fica chato, a gente muda a personalidade, o humor, adquire doença mental, muda com as pessoas que a gente ama, né? Então, eu realmente aprendi a aproveitar o trajeto. Então, se eu estou fazendo esse trabalho, essa pesquisa, eu vou aproveitar esse trabalho, essa pesquisa.
Se eu estou nesse estágio, eu vou aproveitar isso aqui e me jogar para cima, entendeu? Então, aproveitem é, a- o trajeto, que vai ser muito mais leve, né? Os benefícios e as conquistas vão chegar muito, de forma muito mais calma, tranquila para você. Doutora Maiara, você sabe de aproveitar o projeto. Eu até escrevi essa frase, né? Aproveite o trajeto, Uhum. né? Enjoy. É. Exatamente, eu deixo ela na minha casa, visível, para que eu possa ver, porque essa realmente é uma mensagem muito clara de que nós temos que aproveitar todos esses momentos, né? Durante esse trajeto da nossa carreira. E, doutora, não sei se a gente ainda tem mais tempo, Gisele, tem mais duas perguntas aqui para a doutora Maiara. Podemos hacer una más, todavía tenemos unos Uma minutitos. mais? Ok, graças. Doutora Maiara, o que você pediria aos laboratórios e empresas de tecnologia em saúde para que possamos ser mais inclusivos com médicas e cirurgiãs? Bom, essa pergunta, ela vem de um dado estatístico, né? As mulheres são subrepresentadas em congressos, em palestras, em pesquisas, tanto como amostra, como coordenadoras de grandes trials, diretrizes. Então, a gente vê muito mais homem coordenando projeto, core labs, né? Grandes trabalhos científicos. A nível de Brasil, né, tem se buscado, através da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também de subsociedades, como a Sociedade Paulista de Cardiologia, a SOCESP, né? A própria Sociedade SBHCI de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, de aumentar o número de mulheres, né, participando em eventos científicos, liderando, ajudando a organizar programações, exatamente porque não é que não existam mulheres capacitadas para dar palestra, para coordenar um evento científico, é que muitas vezes o trabalho que elas fazem é desconhecido. Exatamente porque até a oportunidade da gente mostrar o que a gente faz é diferente. Então, aqui a nível de Brasil, tem se buscado, o American College of Cardiology, né, o ACC, tem buscado um percentual de 40%, pelo menos, de mulheres em eventos, palestras, né? E eu tenho observado, né, Gisele, Regiane, que tem aumentado o número de mulheres nas indústrias. Eu fico feliz quando eu sou atendida por uma especialista, né? Quando alguém me apresenta uma prótese nova, um dispositivo novo. Eu fico feliz quando novos programas de mentoria, liderança e desenvolvimento de carreira são criados, porque são eles que vão mudando a mentalidade, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Buscar inserir mulheres, conhecer a carreira delas, e para isso é preciso ter mulheres nas gestões das indústrias, e, além disso, aumentar o número de mulheres nas habilidades técnicas também, para que vá se difundindo e diminuindo aí também preconceito, desproporção de cargos, etc. Doutora, muito obrigada. Para nós foi um momento aqui incrível conversar com você Eu que nesse painel, doutora agradeço. Maiara. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui falando, conversando e conhecendo cada vez mais da doutora Maiara. Então, eu quero realmente te agradecer por fazer parte dessa construção, né? De fazer a diferença no dia a dia e de construir de uma forma tão disruptiva todo esse processo seu e aproveitando ainda mais esse trajeto, né? Obrigada, Gisele, obrigada pela oportunidade de poder fazer esse painel com a doutora Maiara. Para mim foi incrível, eu amo, né, poder fazer
parte também desse programa do Medtronic Women's Network. Doutora Maiara, Obrigada a você você. quer Eu falar alguma coisa? agradeço, viu, Gisele, a oportunidade, Rejane, de estar aqui com vocês e é sempre bom estar com a Medtronic. Eu vejo que a Medtronic ela está à frente em termos de indústria no apoio ao desenvolvimento da carreira da mulher, a inserção da mulher, tá? E eu me sinto muito privilegiada e feliz de estar aqui com vocês, comemorando o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Muchísimas Obrigada. gracias, doctora Mayara. Nos llevamos grandes frases y grandes aprendizajes. Aprender a decir que sí para abrir oportunidades, saber cuándo parar para poder alcanzar una carrera sostenible. Aprendimos muchísimo, nos inspiramos y estamos muy, muy, muy agradecidos de poder contar con tu experiencia, con tu generosidad, con esta voluntad de poder compartir tu historia. Así es que por supuesto que vamos a quedarnos probablemente muchos pensando en todo esto que nos compartes y cómo podemos seguir trabajando por lograr mayor equidad y sociedades que se complementen mucho mejor.